Hello amigos, como vocês estão? Como prometido, eu vim aqui hoje para fazer um videozinho contando da minha trajetória da medicina. Esse vídeo também vai funcionar como uma apresentação do canal, porque eu ainda não tinha feito nenhum vídeo de apresentação do canal aqui pra vocês. E como agora já tá vindo muita gente aqui que são pessoas para além do meu círculo, eu achei interessante fazer esse vídeo. Já contar todas as trajetórias, dar um motivacional para quem tá aqui para estudar, porque afinal foi graças a conteúdos como esse, a professores que se dedicaram a fazer conteúdos para o YouTube de graça, para democratizar a educação, que eu consegui estudar, consegui entrar na faculdade que eu queria, fazer o curso que eu queria. Então, como eu já falei outras vezes, é isso que me motiva a vir aqui fazer vídeo, para talvez esse conteúdo chegar em algumas pessoas que, como eu precisava um tempo atrás, essas pessoas que estejam precisando hoje. Tá? Então, o meu nome é Stephanie, eu sou aluna da Universidade Federal de Santa Maria, faço medicina e eu consegui passar, como eu acabei de falar, estudando em casa, estudando pelo YouTube basicamente, e é por isso que eu tô aqui hoje. Se você também tá aqui porque você quer aprender a estudar, quer passar em medicina, então já deixa o like, já se inscreve no canal, porque vai ter eu tô preparando muita coisa legal para trazer nos próximos dias sobre como estudar, então se inscreve e fica aí para ver os próximos. E agora vou começar a contar a minha história, né? Então senta, pega um cafezinho, mas pausa o vídeo e volta, hein? Pega um cafezinho e vem escutar essa história. A minha vontade de fazer medicina, ela já é de muito tempo, não sei se da infância, não lembro da infância, mas da adolescência tenho certeza que sim. Então já vem desde a adolescência, a vontade de ser médica e tal. Só que, gente, o que acontece? Que eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena, de 7 mil habitantes, creio que tem. Então, assim, é uma cidade pequena, do interior do interior. E lá, assim, a mentalidade que existia na minha época de escola, na minha época de ensino médio, era que o curso de medicina era, né, basicamente impossível de entrar. A realidade que a mentalidade lá era essa, dos professores, de muitos professores, da minha família. De modo geral, o que se pensava era isso, que para entrar em medicina era só pessoas que fossem, assim, um crânio, um gênio, pessoas que tivessem muito dinheiro para pagar cursinho, para estudar por muitos e muitos anos até entrar. Então a mentalidade mais ou menos era essa, e eu, né, morava lá, então ao longo do tempo eu fui criando essa mentalidade de que fazer medicina seria algo basicamente impossível. Tanto que quando eu estava prestando vestibular, eu estava participando de dois sistemas diferentes, tá? Era como se fosse dois vestibulares para a mesma universidade, isso acontecia um tempo atrás, era o PES e o vestibular. No PES eu estava fazendo, minha opção era medicina, já no vestibular minha opção era comunicação social, que é a minha primeira faculdade. Para quem não sabe, eu já sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Então, a minha opção do vestibular era comunicação, porque era uma segunda opção, né? Mas a minha vontade real de fazer era a medicina. E eu estava com muito mais convicção e realmente eu iria passar para a faculdade de comunicação. Eu chegou um dia lá do vestibular que eu tive que escolher qual das duas faculdades eu ia fazer. E naquele momento, né, naquele ímpeto de querer passar em alguma coisa e tal, eu escolhi a faculdade de comunicação. E assim, as pessoas me perguntam se eu me arrependo. E eu não sei se eu posso dizer que eu me arrependo, porque tanto que eu acho que a faculdade de comunicação me trouxe aqui também. Porque esse ímpeto de comunicar, de ver qual a importância da comunicação, de como ela faz diferença na vida das pessoas, também veio desse momento de ter passado por essa experiência da faculdade. Então eu acho que tudo foi como deveria ser. Não posso dizer que me arrependo, tudo teve sua aprendizagem. Então assim, eu entrei na faculdade de comunicação, e quando eu entrei, gente, minha vida mudou assim muito. Eu mudei de cidade, mudou tudo, assim, tudo. Casa, morar fora da casa dos pais, aquela coisa, aquela loucura que acontece quando tu passa numa faculdade que não é na tua cidade, né? Comecei a me envolver muito, comecei a gostar muito da faculdade, ao ponto de que eu não pensava mais em trocar, de que eu não... Essa vontade de fazer medicina, ela foi ficando esquecida, ela foi ficando de lado. Então, assim, eu não tava mais pensando em trocar. E assim, eu fiz um vídeo sobre como foi a escolha de trocar de profissão. Vou deixar aqui nos cards na descrição pra vocês verem, porque lá eu detalhei um pouco mais como foi esse processo de trocar, de desistir de uma profissão e começar outra. Então isso eu já comentei em algum vídeo, vou deixar pra vocês verem aqui. Quando eu tava no último ano da faculdade, eu comecei a perceber que eu não ia conseguir trabalhar na área de comunicação, porque me faltava muito esse contato com pessoa,
com realmente o cuidado com as pessoas. Isso é uma coisa que não tinha diretamente na profissão de publicitário, né? Então, isso me fazia muita falta. Nesse momento eu decidi, né, que eu ia fazer outra faculdade, ia fazer medicina, que eu ia tentar fazer, que era a faculdade que eu queria desde sempre. Aí vem os problemas, né? Porque daí a gente sabe que uma pessoa quando tá formada, teoricamente, ela tem na sua mente construir uma carreira, que ela vai começar a ganhar dinheiro, tem toda a questão financeira. E eu me deparei com essa questão, assim, de... Nossa, eu era uma escola pública a vida inteira. Estudei em colégio público da pré-escola ao terceiro ano, inclusive foi no mesmo colégio todo esse tempo. Aluno de escola pública, como que eu ia conseguir passar num curso tão concorrido, sendo que eu era aluno de escola pública, sendo que eu não ia conseguir pagar um cursinho, porque afinal de contas eu precisava me manter ao longo desse tempo, isso ficaria inviável pagar um cursinho naquele momento. Então, foi aí que eu tive que tomar algumas decisões, fazer alguns ajustes e decidi que sim, que eu ia tentar passar mesmo sem fazer cursinho, estudando em casa. E ia ter que conciliar com o trabalho pra tentar me manter, né? E foi isso que aconteceu. Então, eu comecei a trabalhar durante o final de semana e algumas noites durante a semana. Isso foi o modo que eu encontrei para conseguir ficar com os dias livres para estudar. Além de que eu fazia alguns freelas. Então, assim, a minha rotina de estudos ela foi muito adaptável à minha realidade do que eu precisava fazer. Eu sabia que muitos dias eu não ia conseguir estudar até a noite, porque à noite eu ia ter que sair mais cedo de casa para ir trabalhar. Então, teve todas essas adaptações. Outra coisa que foi muito significante nesse período, assim, que foi um pouco pesado, era o fato de que eu sabia que eu não teria finais de semana. Porque era diferente de tu estudar a semana inteira e chegar ao final de semana, tu ter o final de semana pra descansar. Claro que às vezes eu conseguia eu tirava dias durante a semana, quando eu queria visitar minha família, eu tirava alguma noite durante a semana que eu não estivesse trabalhando pra ter alguma atividade de lazer. No primeiro ano de estudo, aquela rotina, acordar cedo, muito cedo, eu acordava bem cedo mesmo, estudar o tanto que dava. Sempre no final, depois do horário do almoço, era o meu horário de fazer alguma atividade física, então eu geralmente ia pra academia, tentava sempre manter isso. Final de semana trabalhar, algumas noites antes de semana trabalhar, e assim foi em todo o primeiro ano de estudo. E ok, chegou na prova, né? Fiz a prova e tal. Fui, assim, bem, né, razoável por ser o primeiro ano de estudo. Deve ter ficado com uma média em torno dos 730, não lembro muito bem. Naquele ano, pronto, não passei, né, vida que segue. Aí no segundo ano de estudos, fazendo uma análise do que eu tinha feito no primeiro, o que poderia melhorar, eu até pensei em procurar uma bolsa de estudo Pensei não, né, porque eu fui procurar uma bolsa de estudo nos cursinhos aqui da minha cidade. E assim, não deu certo, gente. E hoje eu vejo que pode ter sido melhor não ter dado certo essas bolsas, porque isso fez eu desenvolver mais ainda meus metodologias de estudo para o segundo ano, e talvez se eu tivesse entrado num cursinho não tivesse dado certo. Tô falando de um modo bem pessoal, porque isso varia muito, né? Mas, e além de que, eu tive uma resposta muito escrota de um dos professores de um dos cursinhos da minha cidade. Eu até guardei os prints, um dia eu vou fazer um vídeo contando essa história pra vocês. Dessa pedido de bolsa que eu fui fazer e a mentalidade absurdamente competitiva e tosca que eles tinham naquele lugar. Não fiz o cursinho, né, e voltei a continuar a estudar, normal, retomei minhas rotinas como eu fui planejando de novo, né, para um segundo ano. Aí, chegando mais próximo do meio do ano, eu tive a ideia de assinar uma plataforma para correção de redação, porque até aquele momento era eu que corrigia as minhas redações. Sim, era eu. E eu quis, né, tipo, dar uma variada, assim, pensar num outro método e assinei uma plataforma. Só que assim, foi muito ruim aquela experiência e era muito ruim, assim. A plataforma corrigia muito mal, mais me confundia do que me ajudava. Então, eu resolvi, né, largar de mão, não usei mais, pedi o reembolso todo do dinheiro e voltei para minha metodologia antiga, que era fazer as redações e eu mesma tentar ir corrigindo e melhorando elas ao longo do tempo. Eu também tinha tentado com uma professora de letras aqui da minha cidade e também não deu certo, porque ela não me retornava. Então foi nessa função, assim, aqui no final das contas, eu mesma que acabei corrigindo minhas próprias redações. Se você só tem essa opção, também não se desespere, tá? Beleza, né? Depois do segundo ano de estudo, fui lá, fiz a segunda prova. Primeiro dia, tranquilaço, assim, linguagens humanas, redação, foi ok.
Aí, não corrigi a prova e tal, fui fazer o segundo dia de prova. No meio do segundo dia de prova, me bateu um desespero enquanto eu estava fazendo a prova de matemática. Por quê? Porque sempre foi a minha maior dificuldade. Eu tive alguns problemas na execução daquela prova. E aquilo me deu um desânimo absurdo. Tanto que quando eu cheguei depois da prova, eu corrigi a prova de matemática e eu vi que eu tinha acertado o mesmo número de questões do que no ano anterior. Ou seja, foi como se o meu ano inteiro de estudo de matemática não tivesse feito menor diferença, porque eu acertei exatamente o mesmo número de questões, né, do ano anterior. Então aquilo pra mim foi um balde de água fria, assim, foi meio que desesperador, porque eu não consegui ver um progresso, né. Ok, beleza, passou um pouco o desespero, fui indo. Tentei fazer simulado de nota pra ver como é que ia ficar a minha média e tal. E eu vi que realmente eu ia precisar de uma nota de redação alta de novo. Então eu fiquei pela segunda vez na mão, no aguardo da nota da redação. E eu precisava de uma nota muito boa, tipo, pra cima de 940. E aí, o que eu fiz? Gente, vocês não têm noção. Eu comecei a mentalizar a nota que eu queria ver. Eu começava a imaginar eu abrindo o site do SISU e o site do Enem lá, né? E vendo a minha nota, e eu mentalizava a nota que eu queria, que era 960. Comecei a mentalizar o momento que eu ia abrir e eu ia ver essa nota. E eu sonhava, e eu rezava, e eu ficava só por essa nota da redação. Então, assim, o dia que eu abri o site do Enem, eu já fui direto, assim. O meu olho foi, pá, foi direto na nota da redação, porque eu sabia que se a minha nota fosse boa, eu teria chances de passar. E a minha nota, que eu vi quando eu abri aquele site, era a minha nota que eu tinha mentalizado por todo o tempo, meu 960. E quando eu vi aquilo, gente, eu comemorei, mas eu comemorei de uma maneira que foi como se eu tivesse passado ali, porque eu sabia que ali eu ia ter mesmo chance de passar. Então, assim, coloquem todas as energias de vocês nisso, todo o esforço, porque a hora que vocês verem se realizar é a melhor coisa que. Assim, é a melhor sensação. Não tem explicação mesmo, assim. Então, eu comemorei tanto naquele dia, que depois só foi, assim. Daí foi abrir o processo de SISU, coloquei a nota lá, tanto que a minha nota a minha nota da redação colocou minha média da total tão pra cima que eu consegui passar na primeira chamada. Então, foi assim, eu nem tive todo o sofrimento de chamada oral, de desespero, de agonia de não saber se ia passar, porque eu já consegui passar na primeira chamada ali do SISU. E foi assim, ai gente, só quem passa pela experiência tem noção do quanto é maravilhoso, sério. Eu já falei isso em outros vídeos também, mas vale repetir, que a sensação de você conseguir passar é a sensação de você estar no lugar certo. Porque no meu primeiro curso eu nunca tive essa sensação de que eu estava exatamente onde eu deveria estar. E daí, quando eu passei para medicina, que era o meu sonho mesmo, foi isso. Não tem outra expressão do que estar no lugar certo, que você sempre deveria estar. Então é muito bom, se é o sonho de vocês, vão atrás, porque vale muito a pena, compensa muito o tempo de estudo, compensa a dedicação e, gente, não tenho nem palavras pra explicar o que é esse sentimento. Fiz aqui um resuminho, então, de como foi a minha história na medicina. Quero que vocês deixem nos comentários como está sendo a história de vocês. Vocês já têm uma faculdade, vocês estão saindo do ensino médio. Conta aí um pouquinho de como está sendo esse processo e como é a história de vocês, para outras pessoas também poderem ler aqui os comentários e se inspirarem também. Por fim, então, eu gostaria de agradecer cada um que ficou escutando essa história. Eu queria dizer que sim, o processo de estudar é longo, é difícil, é desgastante. A gente tem que abrir mão de muitas coisas importantes, como o convívio da família em alguns momentos, mas assim, sabendo conciliar um pouquinho de cada coisa, sabendo que tudo tem seu tempo, que um projeto de longo prazo, é que eu sempre bato nessa tecla, e que quando as coisas dão certo, quando você consegue, você lembra que de todos os momentos que tu pensou em desistir e não desistiu, e compensa tudo. Então, assim, o meu objetivo sempre de vir aqui conversar, de trazer, e hoje de estar contando essa história, é que mais pessoas passem a acreditar nas suas capacidades. Porque como eu comentei lá no começo do vídeo, por muito tempo eu fiquei na mentalidade da minha cidadezinha de interior, de que não ia conseguir passar, de que era muito difícil, de que era impossível. E quando eu terminei a minha primeira faculdade,
foi difícil também sair desse patamar dessa coisa assim de que só passa quem faz cursinho, só passa quem estuda muito tempo, ou só passa quem é muito inteligente. E ver que não, que se eu me determinasse, que se eu resolvesse fazer, eu ia dar um jeito e eu ia fazer. E foi o que aconteceu. Saibam que eu tô aqui, eu vou continuar fazendo alguns conteúdos para tentar ajudar, porque eu acho muito importante e é graças aos meus maravilhosos, amados professores do YouTube e pessoas que tiraram um pouco do seu tempo para eu vir aqui ensinar de graça para as pessoas que eu consegui passar. Então, continuem aqui, continuem aí no canal. Um beijão para vocês e bons estudos, e espero que em breve venham pessoas me contar como foi que elas conseguiram ser aprovadas, tá? Beijão!